Me responde uma pergunta do fundo do seu coração. Você já passou por alguma situação que você quis matar alguém? Você já sofreu bullying e quis descontar isso matando alguém? Hoje nós vamos falar sobre bullying, mas diferente do que a gente fez neste vídeo sobre o massacre de Columbine, nós vamos falar isso de uma forma muito bem humorada. Porque no vídeo de hoje nós vestimos rosa e nós vamos falar sobre Heathers. Seja muito bem-vindo ao Nerdoterapia, eu sou Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta pessoal. No vídeo de hoje eu vou te contar várias curiosidades sobre um filme muito famoso e que é considerado o primeiro filme de humor negro. Calma, a gente ainda vai usar essa nomenclatura neste momento, mas vamos discutir essa nomenclatura neste vídeo também. Então, para você não ficar fora de nenhum vídeo, sendo que aqui todos os dias nós temos vídeo, clica aqui, se inscreve no canal, dá um like ou um dislike. Se você optar pelo dislike, eu fico muito grato se você deixar também um comentário, porque assim você ajuda o nosso canal a crescer e a gente vai ficar cada vez mais Heather! Heather, como a própria palavra diz, é uma variação da palavra hate, que significa odiar. Por exemplo, sabe os haters aqui do YouTube? É uma variação da palavra hate, assim como Heather. Em português, o filme tem o nome Atração Mortal. Foi protagonizado por Winona Ryder, estreou no ano de 1989. Winona vive uma estudante chamada Veronica Sawyer. Essa estudante tem 3 amigas. As 3 se chamam Heather. E elas são os satanás. Elas fazem bullying com todo mundo, elas odeiam todo mundo, elas tocam o terror. São as meninas malvadas raiz. Só que aí a Verônica bota na cabeça que ela precisa solucionar essa situação toda. E ela fala, poxa, acho que eu vou matar elas. Uma a uma, ao longo do filme, elas começam a morrer. Isso não é spoiler, porque é um filme muito famoso. E no vídeo de hoje eu decidi refletir um pouco mais sobre ele, trazendo várias curiosidades sobre este filme. Primeira curiosidade, o filme é considerado o primeiro filme de humor negro da história. Eu nunca uso a expressão humor negro, porque eu acho isso de uma levianidade, de uma baixeza absurda. Eu acho que nós precisamos deixar de ser racistas e passar a usar a expressão humor ácido, porque isso se aplica muito melhor. O segundo filme de humor ácido que nós temos na história é A Garota Infernal, com Megan Fox, que é primor da humanidade, não é mesmo? Eu sei que você ama. Todo mundo ama a Megan Fox. Vou desligar. Eu sou Deus. Na história, a Verônica começa a namorar um cara chamado Jason Dean. Jason é uma referência a James Dean. Óbvio, James Dean era um sex symbol da época. Este que era protagonizado por Christian Slater. O personagem era um outsider, punk rock, e aí ele decide ajudar a namorada. Ele fala, poxa, por que a gente não mata elas uma a uma e faz tudo parecer suicídio? A história é costurada de uma forma muito criativa e muito divertida. Por isso que é lido como humor ácido e não como um terror bruto ou como tipo, nossa, vamos matar a galera. Não, é uma zoeira. Foi o primeiro filme do diretor Michael Lehmann, que não fez tantos outros filmes incríveis assim. Nenhum filme dele ganhou a repercussão que Heather ganhou. Nós temos 3 Heathers na história. A Heather McNamara, ela foi oferecida, na verdade, para a atriz que fazia a Heather Duck. Só que a personagem xinga muito ao longo da obra e ela é bem mais intensa do que a Heather McNamara. E o que acontece? A mãe dela, na época, assistia às gravações. Ela tinha só 17 anos durante as filmagens. Ela fala, poxa, minha filha não vai fazer esse papel aí. E aí eles decidem trocar. Kim Walker era a atriz que fazia a outra Heather, a Heather Chandler. E ela era, de fato, a namorada do Christian Slater naquela época. Mas só aqui entre nós, a Winona Ryder, porque durante a estreia os dois já tinham largado. E aí a Winona contou que pegou ele várias vezes aí depois da gravação. As amigas Veronica Sawyer e Betty Finn foram inspiradas nos personagens Tom Sawyer e Huckleberry Finn. Quando o roteirista terminou a primeira versão de Heathers, o roteiro tinha 200 páginas. Foi o primeiro roteiro que ele tinha escrito e naquela época o filme duraria 3 fucking horas. E tudo era muito mais amplo. Por exemplo, as mortes, nem mesmo o editor do jornal sobrevivia naquela versão.
A escola Westerberg High, aonde o filme se passa, foi batizada em homenagem ao cantor de The Replacement, Paul Westerberg, que inclusive era uma das bandas preferidas de Winona Ryder na época e tem uma citação de uma música deles no filme. A história oficial se passa na vila Sherwood, em Defiance Country, em Ohio, porque o livro preferido do roteirista também se passava lá e é uma versão de Robin Hood. Jennifer Collin e Justine Bateman foram cogitadas para viver Verônica, mas a Winona queria muito o papel. O roteirista, inclusive, intercedeu e falou: olha, a Winona, ela não é sexy o suficiente pra ser a Verônica, ela não dá conta do papel. Ela falou: eu consigo ser sexy, eu consigo ser o que precisar pra fazer a Verônica. Era tudo que ela mais queria naquela época. O Brad Pitt participou de uma leitura dramática sem intenção nenhuma. Na leitura, ele era o Jason Dean. Ele queria muito fazer o papel e ele, inclusive, elogiou muito o roteiro. Ele disse que era perfeito. Só que mesmo elogiando, ele não conseguiu o papel. E uma das coisas mais legais é que ele perdeu o papel para um cara que depois contracena com ele no futuro, porque os dois fizeram entrevista com o vampiro. O Jason Dean, da versão de Heathers, ele é o jornalista de entrevista com o vampiro. Lizanne Falk, a Heather McNamara, afirmou para todo mundo naquela época que ela tinha 18 anos durante as filmagens. Na verdade, ela tinha 23. Na cena da copiadora, Jason Dean fazia cópias do rosto do Jack Nicholson. E naquela época eles queriam ter colocado, eles entraram em contato com o Jack Nicholson, mas ele não respondeu para dar autorização da utilização da imagem dele no filme Heathers. A New Road Pictures, que foi a produtora oficial responsável pela criação de Heathers, odiou a cena da escola. E aí, a escola explodia e tudo mais, eles odiavam fazer aquilo e criaram um final alternativo. Nesse final, a Verônica era esfaqueada pela Marta. Os agentes de Winona Ryder falaram pra ela que se ela fizesse o filme, seria o fim da carreira dela. Era um roteiro tão ácido que ele ia destruir qualquer oportunidade futura dela. Naquela época ela já era muito famosa, porque o filme sai em 1989. E em 1988 a gente tem Os Fantasmas Se Divertem, que em inglês se chama Beetlejuice. E alastrou, né, gente? Beetlejuice é Beetlejuice. Mas a Winona teve que se posicionar. Ela falou: se eu não fizer esse papel, a gente vai se separar de qualquer jeito. Eu não quero mais que vocês sejam meus agentes. E aí eles tiveram que aceitar a imposição da nossa queridinha. Heathers foi lançado no dia 31 de março de 1989. Ele não foi um sucesso de bilheterias e ele não fez sucesso. Ele fez sucesso apenas quando ele vai pra televisão a cabo e nas fitas cassete. O filme alastrou no mundo inteiro e foi considerado na hora um clássico cult. No ano de 2014, Heathers virou um musical off-Broadway. Se vocês quiserem, nos próximos vídeos a gente pode selecionar um vídeo aí pra eu falar um pouquinho sobre o que é Broadway, o que é off-Broadway e analisar um pouquinho mais musicais. Posso até mesmo falar de Heather pra vocês. Outra curiosidade é que na segunda temporada de RuPaul's Drag Race, algumas das participantes se juntam e elas começam a se chamar de Heathers, porque elas eram malvadas. Só que elas eram muito boas, então diferente das Heathers da história, que elas são más, escrotas, elas eram as más e uma delas, inclusive, vence o RuPaul's Drag Race na segunda temporada, que é a Raja. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho das minhas próprias impressões em relação ao universo de Heathers, que é o motivo de eu ter trazido essa obra para apresentar para vocês. Heathers é a primeira obra que começa a pensar o terror de uma forma diferente. Nos anos 80, a gente tem uma investigação do terror muito focada no gore. Então, tipo assim, todas as cenas de terror que você ia ver, por exemplo, palhaços, clowns for outer space, a bolha assassina, a gente killer clowns, a gente pega uns gore muito bizarro que é sangue jorrando, pedaço de gente. O terror naquela época consistia em jogar pedaço de gente pra cima e tacar sangue nas coisas. E Heather traz uma outra abordagem, que é pensar o universo de uma menina malvada e como é que aquilo poderia reverberar cenicamente. Eu adoro a acidez no humor, principalmente porque se a gente pega personagens futuros como Garota Infernal, que a gente tem a personagem da Megan Fox, é muito legal a forma com que aborda o terror. Ao invés de ficar ali, vamos matar, picar gente, não sei o que, a primeira Heather quando morre, você olha e fala, meu Deus, não era pra ela ter real, moído. Eles ainda ficam na dúvida, gente, a gente matou ela mesmo? Então, tipo assim, a graça tá no acidental, no não proposital. Eu acho que todo mundo tem que assistir o filme. Se você ainda
ainda não assistiu, o link pra você assistir ele de graça aqui no YouTube tá disponível aqui na descrição. Eu acho que vale muito a pena, e como nas quartas-feiras nós tendemos a pensar em obras relacionando mulheres fortes, eu acho que a Verônica, ela decide revidar. Então, ao invés de aceitar a vida como ela é, ao invés dela deixar as meninas sambarem na cara dela, ela revida. E ela mostra como é ser uma menina malvada de verdade. Que não é ser, nossa, olha a roupa dela, nossa, ela é tão pobre, ai, nossa, ela não tem um pulo. Não, ela fala, então vocês querem tretar? Pá! Aí ela começa a matar uma por uma. Eu não acho que essa seja a solução para as coisas, mas eu acho muito divertido quando isso vai pra cena. Porque a cena é o espaço que a gente tem para refletir sobre essas obras. Então é em cena que a gente tem que colocar o que poderia acontecer com essas pessoas. Ah lá, essa lazarenta tinha que pagar. Porque eu sinto que de tabela a gente acaba trabalhando essas sensações dentro da gente. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo, deixa o seu like. Se você não gostou, Heather. Tchau, Heather. Tchau, Heather! Eu sou Cal Oliver e este foi mais um Nerdoterapia. Até a próxima. Não esqueça, amanhã você tem uma sessão às 8 da noite. Quer um spoiler? Quer um spoiler da sessão?